Nos 2 últimos anos, em especial ao longo desse ano, vários atletas de fisiculturismo faleceram nos bastidores das competições, fazendo com que a comunidade ficasse preocupada e se questionasse se teria que achar isso normal e se conformar ou se valeria a pena lutar por uma luz no fim do túnel e zelar pela saúde dos atletas. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Personal Fábio Vilas Boas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou reagir à iniciativa tomada pela Federação Internacional por intermédio de Tamer El-Guindy, que fez um depoimento anunciando a medida. Finalmente, na minha opinião, resolveram tomar alguma providência. Então, se você ficou curioso e é fã de bodybuilding, você não pode perder esse vídeo. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Se você estiver assistindo pelo celular e aparecer a opção hypar para você, não perde a oportunidade, porque isso me ajuda demais. Dá uma hypada para ajudar o vídeo a ter mais alcance pela plataforma. Não esquece também de conferir os meus cupons de desconto nos sites da Max Titanium com o cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% off, ou no site da Probiótica usando o meu cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off. Vamos ao que interessa. Bom, pessoal, esse aqui é o Tamer El-Guindy, é o presidente da Muscle Contest International, e ele vai explicar aqui sobre essa medida que finalmente está sendo tomada antes tarde do que nunca, embora, na minha opinião, isso já deveria ter sido tomado há muito tempo atrás, mas finalmente alguém ouviu as preces dos fãs de bodybuilding para que fosse tomada alguma medida para tentar amenizar a incidência de óbitos e falecimentos de atletas de bodybuilding. Coração morre um bodybuilder. Você já deve ter ouvido essa frase triste muitas vezes. Ao longo da história do nosso esporte, aconteceram dezenas de casos de atletas que infelizmente partiram por problemas cardíacos. Recentemente aconteceu em um dos nossos eventos no Brasil. Isso é uma situação que nos devasta por dentro. Não queremos mais ver isso acontecer, por isso chegou a hora da gente agir agora. Não será uma tarefa fácil, mas com informação, dedicação e unindo forças podemos mudar esse cenário. Anuncio a vocês um projeto revolucionário, Doc2Coach, uma empresa educacional feita por profissionais altamente qualificados da saúde que irão capacitar você, treinadores, atletas e profissionais de saúde a respeito da saúde cardiovascular, primeiros socorros, é tudo o que você precisa em termos de tecnologia e cuidado com todos os perigos referentes ao nosso esporte. Fiquem ligados, em breve anunciaremos nossa equipe de médicos e trataremos novas informações. Juntos, vamos fazer uma diferença e vamos salvar vidas, fazendo nosso esporte melhor. Vai, Brasil! Bom, pessoal, vou dar uma breve opinião aqui, mas depois eu vou ler alguns comentários a respeito disso, dessa iniciativa, tudo bem? E a medida dividiu opiniões, e eu vou ler os comentários aqui para a gente compartilhar da opinião da galera. Mas o que eu penso a respeito disso é que já passou da hora de alguém tomar uma medida para evitar que novas incidências de óbitos de atletas aconteçam. Antes tarde do que nunca. Já era para ter sido tomada desde sempre, mas finalmente, antes tarde do que nunca, alguém resolveu tomar alguma medida. Eu sempre perguntei para outros atletas, amigos meus, se existe uma obrigatoriedade de levar exames para a federação para atestar que ele está saudável para competir. Isso não existe, tá? Em fazendo uma comparação com outras modalidades esportivas, por exemplo, eu, por 3 anos, joguei rugby. Aqui do meu lado, inclusive, tem uma bola que eu guardo com carinho. Foram 3 anos muito úteis na minha vida, que eu aprendi muito sobre valor, trabalho em equipe, mas eu lembro muito bem que nenhum jogador, mesmo que a competição fosse amadora, entrava em campo se não estivesse em dia com os exames médicos. Além dos exames médicos, a gente tinha a obrigação de entregar esses laudos, a gente tinha uma série de questionários que éramos obrigados a entregar para o treinador, que entregava, por sua vez, para a federação, para que os jogadores pudessem estar em campo. Mas, ao que me parece, não existe uma obrigação para com os atletas de entregarem exames em dia, fazerem exames, que seja 2 vezes
por ano, eles fazem, alguns, vamos falar bem a verdade mesmo, alguns fazem exames, mas não pela obrigação, para testar se está tudo ok, porque alguns, felizmente, são bem assessorados por ótimos treinadores que pedem exatamente para tentar contornar os danos por causa dos ergogênicos, digamos assim. Estou usando palavras menos agressivas, porque muitas vezes o YouTube dá umas tesouradas nos alcances e a gente começa a exagerar no uso de certas palavras, tudo bem? Então, me entendam. Mas, ao que me parece, nunca houve essa obrigatoriedade. E eu acho que, na minha opinião, o atleta de bodybuilding deveria ser obrigado a entregar esses laudos, entregar esses exames, deveria fazer exames 2 vezes por ano, no mínimo, antes de cada competição, tá? Dependendo do nível de competição. Principalmente os atletas internacionais que competem em grandes competições, alguns atletas competem Arnold Classic e Mr. Olympia, por exemplo. Antes de cada competição, deveria ser obrigado a entregar um laudo, um exame médico para testar se ele está apto com todos os exames cardiológicos, para que não aconteça novas incidências. Caso não esteja ok, ele não deveria ser permitido que ele subisse ao palco e ponto, acabou. Parece que nunca teve alguém que teve o culhão de propor isso, mas parece que finalmente estão tomando essas medidas, tudo bem? Essa é a minha opinião a respeito disso, fazendo um paralelo com os meus dias de atletas, onde nós éramos obrigados a entregar exames médicos para estar dentro do campo. Agora eu vou ler um pouquinho aqui dos comentários da galera aqui e vocês vão ver que isso está dividindo opiniões, tudo bem? Olha só, vou selecionar alguns. Esse cara aqui, boa iniciativa, e que seja gratuita aos filiados. Sobre os casos, só isso não basta. Hoje você pode chegar na fila da pesagem e se inscrever sem nenhuma qualificação, a não ser ter grana. Só que é uma coisa muito importante, ó. Eu já conversei com vários colegas, vários amigos meus assim, de fato, não é pedido nenhum exame, é só pagar o que tem que pagar e você está inscrito. Você só não entra se o treinador não deixar, basicamente, né? Não tem obrigatoriedade de exames. Qualquer um pode fazer isso. Aí está o risco. Não sabemos como esse cara se preparou, com quem se preparou, o que usou e fez durante a prep. Ou seja, isso aqui é muito interessante ele ter dito, porque isso é uma grande verdade. Ninguém sabe como que o atleta se preparou de fato, o que ele usou, o quanto que ele usou. Não há uma regra que delimita o quanto que ele pode usar. Tem um certo treinador, que todo mundo conhece, era o chamado treinador da morte, que o cara usava e abusava do ergogênico nos seus pupilos, digamos assim, né? E muitos tiveram gravíssimos problemas de saúde. Alguns são conhecidos por sentarem a mão mesmo, sem dó nos seus atletas. Outros já são mais cautelosos, enfim. Vou continuar lendo aqui. Tudo isso porque você precisa ter um coach e equipe qualificada para competir. Isso não somente evitaria muitos problemas, como também não deixaria este esporte tão amador e sem diretrizes. Conhecer o atleta, saber a que equipe pertence, quem o preparou, traria muita segurança a todos, mas nada parecido é feito. Isso é verdade, parece que não tem uma regra quanto a isso, né? Basta chegar na fila, pagar a filiação e inscrição e você está apto a competir. Ou seja, tendo grana, sobe. Nenhuma qualificação é exigida. Muitíssimo pouco, quase nada, para uma classe que quer se posicionar como um esporte de verdade. Pois é, cara, eu amo o bodybuilding, eu adoro fisiculturismo, mas o fisiculturismo não vai ser respeitado enquanto não tomar medidas cabíveis e contundentes quanto a esses acontecimentos. Cada um que acontecer, isso vai tomar à tona nas mídias sociais e a galera vai cair de pau, achando que isso aí é um esporte de vida curta, ou seja, entrou nessa, a chance de você ir pro vinagre é muito grande. Vou pegar mais uns comentários aqui, ó. Que iniciativa sensacional, tem galera elogiando, mas essa opinião aqui do cidadão, do Cadu aqui, vale muito a pena. E dá pra ver pela foto aqui que ele é atleta, né? E tem até perfil, até abri aquele sem querer, é atleta. Então, nada melhor que a opinião de um atleta.
Então, vamos lá, grande iniciativa, um marco para o fisiculturismo, sensacional, uou, excelente, tá, aplausos. Tamer Aguind, você revolucionou quando trouxe o campeonato Muscle Contest São Paulo para o Brasil e agora revolucionando outra vez. Parabéns por essa iniciativa pioneira no nosso país. Eu não diria assim que ele revolucionou nesse ponto. Eu achei que essa atitude já deveria ter sido tomada há muito tempo, tá? Eu achei que essa atitude já deveria ter sido tomada há muito tempo, mas antes tarde do que nunca. Finalmente, falamos disso há anos e agora resolveram escutar. Às vezes, só de colocar paramédicos nos eventos já pode salvar uma vida quando alguém passar mal, mas lembrando, sem cobrar por isso. Outro ponto muito pertinente que o nosso amigo atleta Júnior Gavião aqui, que com certeza é atleta, dá pra ver que pela foto aqui, tá vendo? Treinando, beleza, ó, legal. Mas enfim, cara, ele tocou num assunto que eu concordo plenamente. Sou obrigado a concordar. Cara, você certamente já viu um jogo de futebol. Já foi num estádio pelo menos uma vez na vida, né? Quantas ambulâncias você viu ao entorno do estádio? E se não tiver ambulância, não tem jogo. É regra. O árbitro não autoriza a começar o jogo se não tiver ambulância. Tudo bem? Eu já vi isso. É regra num jogo de futebol. Se não tiver ambulância ali para atender, não tem jogo. Eu já tive a oportunidade de ir em algumas competições de bodybuilding, um campeonato paulista, uma edição do Arnold Classic 2017, eu estive, cara, mas eu sinceramente vou falar bem a verdade pra você, eu não me lembro de ver de fato ambulância a postos ali para caso acontecesse uma situação dessa de um atleta passar mal, fosse ser atendido. Então, se um atleta passasse mal e tivesse um mal súbito, e o cara podia até ter uma noção de primeiros socorros, o treinador, alguém ali dos bastidores, faria os primeiros socorros, os procedimentos, mas até chamar uma ambulância, e a ambulância tiver a sorte de tiver um trânsito bom para chegar no lugar da competição e depois levar o cara lá para o hospital, pode não ser o tempo suficiente. Sinceramente, uma competição de bodybuilding, eu não me lembro de ver, das que eu tive a oportunidade de presenciar, eu não me lembro de ver realmente uma ambulância a postos pronta para acontecer. Então o pessoal tava ali torcendo para que nada acontecesse. Ah, não, é uma competição amadora, tranquilo, tal, é mais de boa, o pessoal não abusa tanto. Vai nessa. Essa é um gatilho aqui que o comentário dele me deu, beleza? Então eu não sei qual que é a sua opinião a respeito disso, queria saber o que você acha, coloca nos comentários, de forma respeitosa, claro, por favor, mas a minha opinião, mais uma vez dizendo, é que essa medida ser tomada antes tarde do que nunca, mas isso já devia ser tomado há muito tempo. Outro questionamento aqui que o pessoal levantou é sobre essas medidas, esses cursos que essa medida oferece seriam cursos pagos, ou seja, pessoal que meio na bronca falando, o cara querendo lucrar com o óbito de atleta. Então, o pessoal está descendo a lenha, levantando um certo questionamento, né? Isso deveria ser gratuito e os próprios treinadores deveriam ter noção de primeiros socorros, os próprios atletas, caso eles vissem um colega ali passando por uma situação e pudessem ajudar nos procedimentos de primeiros socorros, todas as pessoas envolvidas, e esses cursos deveriam ser obrigatórios, de fato, que é o que me parece que vai ser, mas de forma gratuita, tá? E não pago. Ou seja, muitos atletas, principalmente os amadores, muitas vezes não tem onde cair morto. É uma grande verdade. Muitas vezes o cara foi lá pagar uma filiação para competir com dinheiro emprestado de amigo, dinheiro, sabe, emprestado até de banco. Eu já conheci atleta aí que endividou com banco para poder viajar e competir fora. Olha só, né? Com a cara e a coragem. Ainda não se deu bem, mas, diz ele, menos tentou. Mas, ao meu ver, não é uma atitude prudente. Então, imagina, tem muito atleta ali que
não tem onde cair morto, não tem dinheiro para isso aí, com todos esses gastos. Por isso que muitas vezes o fisiculturismo acaba sendo um esporte um tanto elitista, digamos assim, com alto custo. Isso é fato. Bom, pessoal, essa foi a minha reação à medida que finalmente foi tomada para amenizar os riscos de falecimentos de atletas. E seria interessante se você acompanhar até o final, porque no final eu vou deixar um vídeo relacionado sobre aquela treinadora de atletas que faleceu devido a uma parada cardíaca por causa de processo de depressão, de desidratação. Espero que vocês tenham curtido. Gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso, o que vocês acham dessa medida do Tamer, qual é a sua opinião, você que é fã de bodybuilder, assim que nem eu, e que fica triste de fato quando acontecem notícias como essas, que prezam para que medidas sejam cabíveis, para que o esporte, o bodybuilding, seja um esporte mais respeitado e não um esporte que muitas vezes é associado única e exclusivamente ao uso de substâncias. Gostou do vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal, que isso é muito importante. Ativa o sininho das notificações e se você estiver assistindo pelo celular e aparecer a opção hypar para você, não perde a oportunidade, dá uma hypada no vídeo porque isso me ajuda demais. Não esquece também de conferir os cupons de desconto nos sites da Max Titanium usando o meu cupom MAX10 Personal Fábio e no site da Probiótica usando o meu cupom EUPRO Personal Fábio para ter 15% off, tá? Se ficar confuso, os links estão nos comentários fixados e nas descrições. Forte abraço para você, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.